Ilustres amigos do canal, tudo bem? Vou comprar ações. Se você quer saber quando e quais os motivos, assiste o vídeo de hoje. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa, mas em breve esse momento pode mudar, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E o vídeo já começou. Vamos lá! Eu tenho trazido aqui para vocês a importância de se entender a respeito de ciclos econômicos para você poder investir melhor e aproveitar que determinados ativos se valorizam mais em relação a outros, dependendo do ciclo econômico. E em alguns vídeos eu já trouxe para você essa figura aí da direita, que são os ciclos econômicos. Começa no amarelo, um ciclo de expansão, de máximo crescimento, que ele chega nesse ciclo verde, o ciclo do boom. Depois, começamos uma fase descendente, na qual nós estamos. É a fase aí da contração, que ela atinge lá o seu valor mínimo no momento da recessão. Alguns analistas já estão dizendo que estamos próximos ali desse fundo, da recessão, da parte pior então que nós poderíamos chegar. Outros entendem que nós ainda estamos no meio da contração. Enfim, o que não há dúvida é que nós não estamos nem na expansão e nem nesse boom. E aí você entende então porque quando chegar lá na parte baixa da recessão, será o melhor momento para você investir, que será o momento do crash, aquele momento em que os investidores ficam desesperados e jogam a toalha. Aceitam vender os seus ativos de renda fixa e de renda variável por qualquer preço. Quando isso daí acontece, significa que nós vamos ter taxas mais altas na renda fixa e preços mais baixos. E será uma oportunidade única para se investir. Isso eu venho dizendo para você meses após meses. Só que antes de chegar até lá, o mercado vai tentar te enganar. Vai fazer você duvidar do óbvio, vai indicar para você falsas sensações para que você entenda que ele já virou. Aguarde, eu venho dizendo isso aqui para você. E nesse vídeo então, eu vou te mostrar a relação desses últimos crashes aí com relação às crises que nós tivemos em 2000, 2008 e 2020. As últimas grandes crises internacionais, para que você entenda o que aconteceu na renda variável. Se você quer saber o que aconteceu na renda fixa, eu gravei um vídeo e vou deixar aqui no alto, você assiste lá no final e você vai entender. Esse vídeo eu vou falar da renda variável, principalmente aqui do mercado acionário. Por isso, prepare-se porque esse vídeo é diferente. Vamos lá! Vamos falar então da primeira situação que nós tivemos, que foi a quebra da bolha.com, lá nos anos 2000. Repara aí esse gráfico que eu trago para você. A renda fixa na cor vermelha é o CDI. Você vê que linearmente ele tem subido. Temos também o IPCA, que é nessa cor verde escura. Você também vê que é renda fixa porque a alta é quase linear. Agora você vê esses eletrocardiogramas aí abaixo, é a renda variável. O primeiro deles é o Ibov, a nossa bolsa brasileira. E o segundo, da cor roxa, é o SP500, é a bolsa americana. Então repara o que aconteceu lá no início dos anos 2000 e que perdurou aí quase 2 anos. Foram momentos aí de quedas da renda variável. E mais precisamente, a bolsa americana caiu 45%. É isso mesmo que você está ouvindo. E a bolsa brasileira caiu quase 50%. Veja, quedas bastante elevadas quando nós temos esse momento final. Quando chega na reta final, você vê que a queda acentua. Então, ela ainda dá falsas sensações de que vai subir. Olha aí no gráfico, acima de onde está 10-01. Veja que há uma queda e sobe novamente. E passa a sensação que pode se recuperar. Mas não se engane. Assim como no ano 2000, em 2023 ainda virá mais queda aí pela frente. Então anotou aí, bolsa americana mais de 40% e a bolsa brasileira caiu 50%. Só que já que falamos da queda, é importante falar também da alta, uma vez que o mercado de renda variável se recupera. E olha aí, depois que saiu dos anos de 2002 até 2007, repara o que aconteceu.
Na linha verde aí, você tem o Ibov, a Bolsa Brasileira, subindo 663% em 5 anos. Eu vou repetir, 663% em 5 anos. Olha como essa linha verde, ela dispara e não volta a chegar nem perto mais da linha vermelha. Esse aí foi um outro ciclo de alta. Então você verifica que depois que chega naquele fundo, volta-se o crescimento. E a renda variável, no curto prazo, volta a ser bem interessante. E no final eu vou explicar para você. Repara que nesse período de 2002 a 2007, o Ibov foi 663%. O CDI, 128%. Muito, mas muito menos depois que nós temos aí um crash no mercado. Esse aí foi a primeira situação que eu trouxe para você, lá dos anos 2000. Agora eu vou trazer 2008 e 2020 para você entender melhor. Agora, se você já está gostando dos nossos vídeos e mais do que isso, deseja entrar para o clube de membros para receber o novo painel que vai ser lançado nesse final de semana, eu já te convido. Inscreva-se aí e olha, se você quer receber tudo aí detalhado com os vídeos diários e além disso o painel diariamente, você tem que entrar para o clube de membros no nível amigo sênior ou então amigo consultor. Agora, se você quer somente os vídeos com análises de taxas e preços no final de semana, aí você pode entrar aí no plano de R$ 7,99. Fica a sua escolha, mas posso te dizer, é diferenciado esse painel. Vamos lá, falando agora da segunda grande crise recente que nós tivemos. Foi em 2008, a famosa crise das hipotecas ou do subprime. Olha o que aconteceu aí nesse mercado. Nós tivemos uma queda significativa em apenas 10 meses. E novamente, o mercado dava a sensação que ia subir. E de repente, ele desabou nesse período aí do início de 2008 até praticamente ali, próximo de novembro de 2008. O Ibov teve uma queda de 53%. 53% é o seu capital reduzido pela metade em apenas 10 meses. Já o SP500, nós tivemos uma queda de 41%. Repare que as quedas, quando acontecem, elas são muito fortes e geralmente são rápidas. O problema é você saber entender cada momento do ciclo econômico para estar na renda variável ou não. E eu nunca falei isso aqui no canal, mas eu já estou há mais de ano fora da renda variável. Eu não tenho ações, mas quando entrar, vai ser para valer e você vai saber esse momento. Agora veja a recuperação dessa crise que nós tivemos lá em 2008. Se nós pegarmos aí de janeiro de 2009 e olharmos a recuperação, na linha verde, no canto esquerdo do seu vídeo, você vai ver que apenas de janeiro até ali o mês aproximado de abril, teve uma alta de 139%. Veja, 139%. Ou seja, parece aquela mola compressora. Você vai apertando, depois que ela chega no fundo, ela solta de repente. E aí disparou. Só que olha que interessante, a Bolsa Americana tinha subido 40,94% apenas até abril. Olha a distância da linha verde aqui no alto para essa linha roxa, que é a segunda mais alta. Ainda assim, bem acima da renda fixa. Só que havia uma distância enorme entre as duas bolsas. De repente, a Bolsa Brasileira, que é a linha verde, começou a cair. E veja que tudo que ela ganhou praticamente devolveu nesse período que eu coloquei aqui para você nesse gráfico. Enquanto que a Bolsa Americana começou a subir e foi o inverso. De maneira então que se eu pegasse aqui esse período agora, de abril de 2010, olha aí no canto direito do seu vídeo, até 2015, o Ibov volta a ter uma queda de 47%, quando que o SP500 teve uma alta de 150%. Novamente, uma recuperação bastante elevada da Bolsa Americana. Vai anotando aí, porque esse foi o segundo grande momento que nós tivemos aí de crash do mercado. Para você entender que ele chega, bate no fundo, mas de repente volta a se recuperar com oportunidades bem interessantes. Para finalizar aqui esses 3 momentos de crash e trazer para você um resumo final do que eu estou querendo dizer. Terceira situação, terceira crise foi a mais recente.
foi lá no ano de 2020, que foi aquela crise de saúde internacional que afetou aí o mundo inteiro, em praticamente todas as partes do mundo. Repara que os gráficos estavam em linha reta. E nesse último gráfico eu trago também o IDIV, que é o índice de dividendos da Bovespa, que muita gente gosta de acompanhar. E por que dos outros eu não trouxe? Porque ele só foi lançado em 2012. Logo, não tinha como apresentá-lo na crise de 2000 da Bolha.com e nem na crise de 2008 do Subprime. Mas ele está aí então. Veja aí que ele cai juntamente então com os demais mercados. E aí você repara que novamente o ano começa praticamente lateralizado e de repente afunda. O Ibov caindo 46%. Vou repetir para você, 46%. O IDIV não ficou atrás, queda de 39% no índice de dividendos da Bovespa. E o SP 500, 31,3% de queda. Veja que a queda novamente aqui foi rápida, eu diria que muito rápida. Foi questão de 30 dias, a bolsa despencou. E aí a recuperação também foi bem rápida, porque nesse caso os governos injetaram muito dinheiro na economia. Então, assim como a queda foi rápida, a subida também foi rápida. E olha o que você observa aí. Se nós pegarmos aí esse período depois da crise em 2020 até o final do ano de 2021, veja aí que você vai reparar que o SP 500, que é a linha roxa, ele fechou então com uma alta de 114%. Apenas nesse período que nós estamos falando, de 2020, depois da crise, ou seja, a partir do mês de abril até o final de 2021, menos de 2 anos, subiu 114%. Se você olhar aí o Ibov também subiu bastante. Se você acompanhar a linha, ele chegou a tocar quase 100% de alta lá quando foi em julho de 2021. Só que depois ele reverteu. E você vai entender por que o que aconteceu com o Ibov. Então veja que os dois chegaram a dar 100%, só que em períodos diferentes. E o IDIV? O IDIV nesse caso rendeu apenas 50%. Só que veja que novamente, depois do ápice, do crash, a recuperação também é uma recuperação muito forte. E aí você vai entender nessa parte final aqui do que eu quero dizer. Como é que nós estamos então atualmente? Para onde nós estamos indo? E aí eu posso te dizer, na Bolsa Brasileira, o mercado acionário está em queda desde 7 de 2021. Agora acho que você está entendendo o que eu disse quando a Bolsa Brasileira encontrou o topo lá em julho de 2021. É isso mesmo, nós estamos aí nos aproximando de quase 2 anos de queda da Bolsa no Brasil, desde o máximo que ela chegou. Se nós pegarmos então esse ápice, que foi então em julho de 21, até agora, final de março de 23, nós temos uma queda de 23,74%. É uma queda importante? Sim, é uma queda importante, mas está longe de ser aqueles 40%, 50% que eu mostrei para vocês. Esse é um ponto relevante. Segundo ponto relevante, a capitulação não aconteceu. A jogada de toalha dos grandes investidores, aquele desespero final, pode estar próximo, mas não aconteceu. Isso significa que o fundo provavelmente ainda não chegou. E aí repara que nesse período a Bolsa Americana só tinha caído 9,73%. Por que isso? Porque veja que a Bolsa Americana começou a cair mesmo, foi em janeiro de 2022. Aí sim, quando pegamos esse segundo gráfico, que é de janeiro de 2022 até agora março de 23, aí nós verificamos a queda da Bolsa Americana, que está em torno de 17% atualmente. Novamente, está longe de ser a queda do crash que nós tivemos em 2020, em 2018 e nos anos 2000. Em outras palavras, o melhor momento ainda não chegou. Eu não quero dizer que você não deve investir. Aqui somente é a minha opinião, que eu quero trazer agora um resumão final, caso você tenha ficado perdido no meio de tanta informação. Só que antes, ajuda o nosso canal, dá aquele super like, porque aqui trazemos sempre conteúdo de verdade, transparente para você. O que eu não quero é que você seja enrolado no mercado financeiro. E se você realmente não quer ser enrolado e quer esclarecer todas as suas dúvidas, entender mais sobre investimento, eu presto um serviço de mentoria financeira. Na descrição desse vídeo, você me manda lá um e-mail, cursovininvest@gmail.com, e eu vou te explicar como eu posso te ajudar. Vamos lá!
Resumo final para você. No Crash, nós temos então aí o ápice da recessão, ou seja, aquele fundo máximo quando bate o desespero nos investidores. E quando esse desespero final bate, os investidores vendem os ativos por preço de banana, tanto na renda fixa quanto na renda variável. O mercado fica completamente irracional por um determinado período. E é por isso que nós verificamos queda de 40%, 50% na renda variável. Imagina você, uma empresa não vai deixar de valer 50% do valor dela sem uma situação catastrófica. Então o mercado exagera, tanto nas altas quanto nas quedas. E é por isso que você deve entender esse movimento de ciclo financeiro, ciclos econômicos que eu venho explicando aqui para você. Segunda informação importante, quando isso acontece, você pode ter retornos expressivos após o crash. O que eu quero dizer com isso? Se você sabe investir nestes momentos de crash, ou seja, se você tem caixa e compra nesses momentos de fundo, você vai acabar tendo uma rentabilidade excelente. E como eu mostrei para você, atualmente o mercado não está bom para renda variável, mas quando bate nesse fundo, fica tão irracional os preços que esse será um momento de compra. E a rentabilidade, principalmente aí no curto e no médio prazo, deverá ser excelente. Volto a repetir, na minha visão atualmente, a renda variável vai cair mais e a oportunidade vai se abrir. Você quer entender melhor? Entre para o clube de membros que você vai entender e lá eu vou avisar esse momento. E aí ficou a pergunta, quando virá o crash? Volto a dizer para você, impossível ter a certeza da data, mas há vários indícios econômicos que as economias mundiais não estão nada bem. E mais do que isso, o histórico costuma indicar que a Bolsa Americana não fica caindo por mais de 2 anos. E ela já está caindo desde janeiro de 2022. Então aí você tem uma noção que esse ano pode ser um ano importantíssimo para você, investidor. A parte final do nosso vídeo vem agora. Preste bastante atenção. Vão ter oportunidades no Brasil ou no exterior? Essa talvez seja a pergunta que você está se fazendo. E a minha resposta depende muito da questão política econômica nesses dois países. Aqui no Brasil há uma expectativa sobre reforma da Previdência, arcabouço fiscal, taxa de juros, enfim, todo um contexto macroeconômico que o mercado analisa. Se esse contexto está ruim ou se ele decepciona as expectativas, acontece uma piora no cenário. E toda vez que o cenário piora, as taxas da renda fixa sobem mais. Então nós precisamos ter maior clareza do que virá por aqui. E nos Estados Unidos costumam se recuperar mais rápido aqui no Brasil, porque a situação aqui tem muitas variáveis que são completamente imprevisíveis no mercado brasileiro. E aí outra dúvida que você vai me fazer, o ano da renda fixa vai acabar? Vou dizer para você, no Crash, quando chegar esse momento, vai ser um momento único para você investir na renda fixa. Porque, como eu disse para você, os preços vão gerar oportunidades inacreditáveis, porque vão ficar muito baratos. E eles vão ficar baratos por quê? Porque na crise a taxa sobe, o risco aumenta. Logo, se o risco aumenta, os investidores exigem mais prêmio, mais taxa para investirem. E aí você vai ter oportunidades de longo prazo na renda fixa. E eu continuo entendendo que essas oportunidades, se você souber aproveitar, daí para frente nós não vamos falar mais de compra, mas de marcação a mercado ou para você levar os títulos até o vencimento. Então entenda, 2024 o cenário vai mudar aqui no canal. E além dessa mudança, nós vamos começar a falar sobre conteúdos de investimento no exterior, para que você possa aproveitar esse momento. E vamos falar mais sobre investimentos em renda variável. É por isso que nesse momento eu não estou falando. Não quer dizer que eu não goste de renda variável, muito pelo contrário. Mas é porque eu analiso o cenário macroeconômico e digo para você que a relação risco-retorno não está favorável para a renda variável, mas vai chegar em breve e eu vou investir. E você que é do clube de membros, com certeza vai estar sabendo do que vai estar acontecendo. Por isso, volto a dizer, quer saber essas informações, ter vídeos exclusivos, mais de 40 vídeos e ainda o painel do Tesouro, vou deixar o link aqui no alto para você não perder essa oportunidade. Eu venho dizendo que o melhor está por vir e reafirmo isso para você. Meus amigos,
Eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e aguardem, a renda variável vai chegar. Um abraço e até o próximo vídeo.